Olá, pessoas! Tudo bom? Então, hoje vamos dar continuidade à aula anterior. Iniciamos o estudo do reino protoctista e vimos a parte 1, que era relacionada às algas. Agora vamos para a parte 2, que são os protozoários propriamente ditos. Então, já sabem, senta, pega um fone de ouvido, coloca, pega uma caneta, um lápis para anotar os pontos principais e vamos lá. Então, quantas características protistas? São aquelas características que nós vimos. Então, a maioria é unicelular, são eucariontes, ou seja, possuem membrana nuclear. A maioria são aquáticos, podem ser heterótrofos ou autótrofos. No caso, os protozoários, eles são heterótrofos. A reprodução, ela vai ocorrer de duas formas, sexuada e assexuada. São de vida livre os simbiontes e os exemplos que nós vimos. Então, a grande diversidade que nós já vimos. Só que, diferente do que nós vimos na aula passada, nós vamos ver os protozoários, que são aqueles organismos que podem ser patogênicos. Podem ser, nem todos são, e alguns eles têm uma grande importância biológica. Então, prosseguindo. Os protozoários, quanto às suas características, a gente já sabe, eles são eucariontes, são unicelulares, então não tem pluricelulares dentro desse grupo, eles são unicelulares, e heterótrofos, ou seja, vão depender de nutrientes do ambiente para se manterem vivos, para se alimentar. Eles não vão ter a capacidade de produzir seus nutrientes. E sua classificação, ela não é uma classificação necessariamente filogenética, é uma classificação com base no modo de locomoção desses organismos. Então, com base no modo de locomoção, foram identificados 4 grupos básicos principais, e esses 4 grupos eles são utilizados até os dias atuais numa percepção didática de aprendizado, para facilitar o aprendizado. Porém, filogeneticamente, o grupo dos protistas, dos protoctistas, é considerado um dos grupos com a grande diversidade de origens. Então, tem várias origens diferentes. Não existe um único ancestral que deu origem a todos os demais do grupo. Então, é um grupo composto por organismos de origens diferenciadas, porém que possuem características semelhantes. Então, com base no modo de locomoção, os protozoários eles podem ser classificados nesses 4 grupos. O primeiro grupo, Sarcodina. Então, Sarcodina é conhecido por ser o grupo em que os protozoários eles se locomovem por meio de pseudópodos. Os pseudópodos são prolongamentos da membrana plasmática que vão permitir com que esses organismos eles se arrastem. Então, eles vão formar como se fossem pseudo, vem de falso, e dópodos de pés. Então, como se fossem pés que vão permitir a locomoção e a mudança de localização desses organismos. Então, isso aí é observado dentro do grupo dos Sarcodina. Próximo grupo, Ciliófora. Então, Ciliófora, o nome já está dizendo, cílios. Esse tipo de protozoário ele vai possuir cílios ao redor de toda a sua membrana, e esses cílios, o batimento desses cílios é que vai permitir a locomoção desses organismos. Lembrando, eles vivem em um ambiente aquático, então eles vão conseguir se locomover de forma mais fácil. A grande maioria vão viver nesse ambiente, então vai conseguir se locomover através do uso desses cílios. O próximo grupo, Mastigófora. Mastigófora é um grupo de protozoários que vai se locomover a partir de flagelos. Então, eles vão possuir flagelos, podem possuir de 1 até 4 flagelos, como vocês veem na imagem. Então, os flagelos, eles vão funcionar da mesma forma como nós conhecemos dos espermatozoides. Eles usam um flagelo para se locomover. Esses protozoários, eles vão utilizar o batimento dos flagelos, a movimentação dos flagelos para conseguir se locomover no ambiente. E o último grupo, que é o Esporozoa, que na verdade esse grupo não está relacionado à forma de locomoção, mas sim a uma capacidade desse grupo. Esse grupo ele tem a capacidade de formar esporos. Esses esporos eles podem ficar latentes no ambiente, dependendo da situação, da mudança ambiental, eles podem voltar a ser ativos e
conseguir se desenvolver e atuar dentro do ambiente, certo? Então, os protozoários, além do que nós já vimos, existe alguns grupos especiais, algumas curiosidades importantes sobre eles. Uma delas é os foraminíferos. Então, os foraminíferos, sim, são um grupo de protozoários microscópicos que eles têm a capacidade de produzir conchas. Então, eles produzem conchas de variadas formas e tamanhos. Então, uma grande diversidade de conchas. E qual a importância desses organismos? Os foraminíferos, eles são utilizados principalmente na busca de petróleo. Então, onde há foraminíferos, onde há as conchas desses foraminíferos, desses organismos, é porque há probabilidade de se encontrar petróleo. Além dos foraminíferos, eu trouxe o grupo dos mixomicetos. Os mixomicetos, até então, eles ainda é um grupo que causa muita discordância dentro do mundo biológico. Por quê? Eles são considerados ainda como um grupo de fungos, porém eles possuem características semelhantes às dos protozoários. E, além disso, eles são heterótrofos e autótrofos. Lembra que eu falei na aula passada que existiam organismos que tinham a capacidade de tanto obter nutrientes através da fotossíntese, como também obter nutrientes do ambiente. Esse aí é o grupo. Atualmente, existem estudos que comprovam que esse grupo estaria mais próximo dos protozoários, porém ainda não houve uma mudança efetiva desse grupo para o grupo dos protoictistas. Mas, como sabemos, o grupo protoictista é um grupo formado por organismos de diferentes origens, há probabilidade, sim, desse grupo dos mixomicetos ser transferido para o grupo dos protoictistas. E vamos ver aqui um pouco sobre o que é chamado de protozooses. Então, quanto à reprodução dos protozoários, vocês já sabem, é bem semelhante à das algas, então assexuada, sexuada, conjugação, bipartição, da mesma forma. A diferença é que os protozoários, nós sabemos que existem alguns que são capazes de causar doenças na espécie humana. Toda vez que falamos de doenças relacionadas a um determinado organismo, nós temos a seguinte terminação, o seguinte sufixo, que é os zooses. Então, quando falamos de doenças causadas por vírus, viroses, doenças causadas por bactérias, bacterioses, doenças causadas por protozoários, protozooses. Então, nós temos doenças causadas por protozoários. Uma das primeiras doenças a falarmos é a amebíase. Então, a amebíase ela é causada pela ameba, né? Então, a ameba ela vai atingir o intestino. E o que ela vai causar? Ela vai se desenvolver justamente nas paredes, nos vasos intestinais, vai causar uma grande lesão nessa região e, por fim, ela pode causar como sintomas a dor abdominal, as cólicas, a diarreia intensa, sangue nas fezes. Isso tudo é causado justamente pela ação desse protozoário no organismo humano. Então, a amebíase, geralmente quando se tem alguma doença relacionada a diarreia constante e fezes no sangue, há-se a suspeita de amebíase, que é a doença causada pela ameba. E a contaminação, você já deve imaginar que é alimentos e água contaminados pelos cistos da ameba. Sim, a ameba ela tem a capacidade de formar cistos, que são estruturas de resistência para o ambiente. Próxima, giardíase. Giardíase, bem semelhante à amebíase, só que ela é um pouquinho mais perigosa. Então, a giardia, que é uma espécie de protozoário flagelado, ou seja, do grupo dos mastigóforas, ela vai ser encontrado os cistos dela onde? Na água, nos alimentos contaminados, a pessoa vai consumir, ela vai se desenvolver lá no intestino. Então, da mesma forma, pode causar os mesmos sintomas, dor de barriga, desidratação intensa, e essa desidratação intensa é justamente o que traz o maior perigo da giardíase.
E, além de tudo, ela pode causar retroinfecção. Então, a pessoa infectada, qual ela não vai lavar as mãos direito antes de se alimentar, ela pode se reinfectar de novo com o mesmo organismo. A leishmaniose. Então, a leishmaniose, também conhecida como calazar. A leishmaniose é uma doença que é transmitida por um mosquito, que é o mosquito palha, e o reservatório animal, ele não vai transmitir de forma direta. O reservatório animal geralmente são cães, principalmente os cães que estão manifestando os fatores da leishmania, então que a gente conhece como calazar. O mosquito palha, se ele picar esse cão com os sintomas da leishmania, ele pode picar uma pessoa e sim passar a leishmania para a pessoa. Existem dois tipos de leishmaniose, a leishmaniose visceral e a leishmaniose cutânea. Ambas causam lesões graves e podem conduzir à morte. Além de tudo, a leishmaniose ela não tem cura, ela tem tratamento. Então, uma pessoa que ela adquirir o organismo causador da leishmania, ele vai virar portador para o resto da vida. Então, o organismo, o leishmania, né, que é o protozoário causador da leishmaniose, ele vai se alojar no fígado do indivíduo e vai ficar lá à espera de um momento propício. Em geral, o momento propício seria o quê? A queda da imunidade, se for o suficiente para ele conseguir se desenvolver e atacar o corpo. O próximo, a doença de Chagas. A doença de Chagas, no momento em que ela foi descoberta, ela não foi considerada uma doença tão perigosa, porém, com pesquisas mais recentes, começaram a observar que o problema da doença de Chagas não seria somente a doença em si, mas a forma como ela debilita as pessoas. Então, uma pessoa jovem, na flor da idade, ou em torno dos seus 20 anos, ela não poderia nem trabalhar porque poderia haver um rompimento de suas musculaturas cardíacas e ela via falecer. Por quê? O Trypanosoma cruzi, que é o protozoário causador da doença de Chagas, ele é transmitido pelo barbeiro, vocês sabem, né, que é aquele percevejozinho maravilhoso, que ele costuma ser encontrado em palhas, né, em casa de palha e casa de pau a pique, que a gente conhece como as casas de taipa. Esse barbeiro, ele é um vetor da doença, então ele vai picar a pessoa, e o problema não é a picada em si, mas o fato dele defecar. Então, nas fezes dele é encontrado os organismos, as formas do Trypanosoma cruzi, as formas ainda não desenvolvidas do Trypanosoma cruzi. Quando a pessoa é picada, ela vai coçar e vai carregar essas fezes para dentro do ferimento. O ferimento aberto, obviamente, vai conseguir entrar alguns desses protozoários na corrente sanguínea. Eles vão entrar na corrente sanguínea, vão para o coração e vão se alojar na musculatura cardíaca. Quando eles se alojam lá, eles vão começar a degenerar as fibras cardíacas. Então, vai chegar a um ponto em que o coração do indivíduo ele fica extremamente fragilizado por causa desse protozoário. Então, é uma doença extremamente debilitante, porque a pessoa que é portadora dessa doença, ela simplesmente não vai poder desenvolver nenhum tipo de atividade física, não vai poder trabalhar, porque o coração dela vai estar fragilizado, a qualquer instante ele pode se romper. Malária. Então, a malária é uma doença comum dos trópicos, uma protozoose também, e ela é transmitida pelo mosquito Anopheles, do gênero Anopheles. O que vai acontecer? O protozoário, causador da malária, né, ele vai entrar nas glândulas da saliva do mosquito. Quando o mosquito picar, ele vai entrar na corrente sanguínea, certo? Entrando na corrente sanguínea, ele vai diretamente para as células, para o fígado, na verdade, vai primeiramente para o fígado. Chegando no fígado, ele vai entrar dentro das hemácias. Então, vai começar a ocorrer o que é chamado de ciclo de febres ou febres cíclicas. O que acontece?
Quando esse protozoário ele está dentro das hemácias, o organismo está bem, relativamente. Quando ele rompe as hemácias e vai entrar em outras células, o sistema imunológico ele vai identificar esses organismos e vai tentar atacar. Então, vai causar uma febre altíssima, em geral em torno de 39 a 40 graus. E depois que esse organismo entrar novamente dentro das hemácias, a febre passa. Então, ocorre esses ciclos de febres, graças à malária. Então, é o principal risco da malária, além do que causa na corrente sanguínea, que ela vai romper várias hemácias, então vai acabar dificultando o processo de carregar nutrientes e oxigênio para as demais células do corpo. E vai ter a causa da febre, que a febre a gente sabe que ela pode sim chegar a matar uma pessoa. E, por fim, a doença do sono, ela não é comum aqui no Brasil, porém, ela é comum no continente africano, causada por uma mosca. Ela vai carregar uma espécie de protozoário bem semelhante ao da doença de Chagas. E esse protozoário, ele vai entrar na corrente sanguínea, porém, ele, diferentemente dos que nós vimos, um que se aloja no coração, outro se aloja no fígado, esse vai se alojar no sistema nervoso central. Então, ele vai para o cérebro e lá ele vai se desenvolver. Então, ele pode causar desde coma, primeiro a ataxia, a pessoa não vai ter a capacidade de responder a estímulos ambientais e vai chegar um momento que ela pode entrar em coma, certo? Então, espero que tenham gostado da aula de hoje. Bons estudos, já sabem, dúvidas podem procurar, mandar mensagens. Beijos!